Muito bom dia a todos. Terceira lição dessa nova revista aqui, revista Atitude, Doutrina de Deus. Sejam bem-vindos novamente ao canal da Primeira Igreja Batista da Praia de Ramos, no YouTube. Esse é um dos veículos de transmissão da escola bíblica exercida no templo, presencialmente, aproveitando aí o tempo de isolamento. Também é possível o compartilhamento das lições via canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos. No nome de Jesus, Deus abençoe você e sua vida e também todos os seus familiares. Vou fazer uma oração nesse instante e a gente vai seguir aí na terceira e nova lição desse domingo. Obrigado, Deus, por esse domingo. Também pela semana, quero te agradecer. Agradeço pela vida, existência, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Louvado seja o teu nome, porque vem de ti. Abençoe a todos que estão sintonizados nesse momento no canal. Também os que estão presencialmente. Sejam todos abençoados ricamente pelo Senhor. Abençoe esses momentos de leitura e o entendimento chegue a cada um de nós. No nome de Jesus, que coloquemos em prática para o louvor da sua glória e menção do teu nome. Em nome de Jesus eu te oro, te agradeço. Amém. Vamos lá? Atitude, a doutrina de Deus, segunda lição, terceira lição, nesse dia 18/7/2021. Deus é onipotente. Segundo Samuel, capítulo 22, é o texto bíblico. Segundo Samuel 22, versículo 31, é o texto áureo. Vamos lá? Pegue sua Bíblia aí. Abra aí no livro de 2 Samuel, capítulo 22. Versículo 31 diz assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 31, diz essa frase. O Deus onipotente. Vamos lá. Os cânticos de Ana, 1 Samuel capítulo 2, e Davi, 2 Samuel 22, emolduram o livro de Samuel. Em ambos os cânticos, Deus é chamado de rocha. A rocha é um lugar de refúgio e de segurança. Como diz o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente na tribulação. Salmo 46, versículo 1. Se hoje estamos enfrentando alguma tempestade em nossa vida, temos que nos lembrar de quem é a rocha, nossa rocha. Assentar a nossa confiança em terrenos frágeis é ser o insensato de Mateus, capítulo 7, versículo 26 e 27. Cristo é a nossa rocha. Essa é a introdução para começar aí, Deus onipotente. Davi compôs um salmo em ação de graças a Deus Todo-Poderoso, em 2 Samuel 22. Em vez dos vocábulos clássicos, El Shaddai e Pantocrator, Davi usa metáforas poéticas que expressavam sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Metáforas como rochedo, escudo, força da minha salvação, torre de proteção, refúgio,
segundo Samuel 22, versículo 3. São alguns exemplos desse derramamento do eu poético que se percebia ameaçado pelos adversários mais assustadores, mas que agora se nutria da confiança de que todos eles foram vencidos por suas flechas e raios, segundo Samuel 22:15. Não quero me deter em todas as metáforas, mas em apenas uma, a saber, a rocha. A rocha no Antigo Testamento simboliza a segurança e a proteção de um abrigo inatingível. Deus era a rocha que dava segurança e proteção ao seu povo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação. No interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Salmo 27, versículo 5. Leia também os seguintes salmos: Salmo 28, versículo 1, 31, versículo 2, 40, versículo 2, 42, versículo 9, 61, versículo 2, 62, versículo 2 e 71, versículo 3. Todos esses falam da rocha, né? Essa linguagem figura de linguagem, né? Chamada rocha, mas que sintetiza muito bem a Deus, se identifica o Deus onipotente, tá? Então, nós vemos aí essa introdução, né, falando sobre, pelo menos aí de dois personagens, Ana e Davi, e tantos outros salmistas, né, que falam de Deus como rocha, da grande proporção que é a segurança, que é estar seguro, que está num lugar sólido, que não vai despencar, que não vai desmoronar, que não vai ser derrubado com a tempestade. Então a rocha aí é algo, né, poderoso, né? E Deus é esse Deus todo-poderoso que pode proteger, certo? Traz segurança. Deus era a rocha que dava segurança e proteção ao seu povo, tá? Então, isso faz parte da gente como povo de Deus, como parte da família de Deus, como todos nós somos por meio de Cristo Jesus. A onipotência de Deus não significa a ausência do mal. A teologia natural é a tentativa de alguns filósofos provarem a inexistência de Deus e de demonstrarem que a crença em sua existência é irracional e irrazoável. Para estes pensadores, as afirmações Deus é onipotente, onisciente e sumamente bom e há mal no mundo são irreconciliáveis. Contudo, há filósofos cristãos, sugiro a leitura de Deus, a Liberdade e o Mal, de Alvin Plantinga, que defende que as premissas supracitadas são totalmente possíveis quando levamos em consideração o livre-arbítrio humano. No Cântico de Davi, há a presença do mal e dos males da própria existência. Os laços de morte me cercaram, as torrentes de impiedade me atemorizaram, correntes de Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam, segundo Samuel, versículo 22, versículos 5 e 6. Não há nenhum escondimento na Escritura. Os salmistas, os profetas, os historiadores e os evangelistas nunca esconderam as realidades angustiantes atravessadas pelos homens e mulheres da Bíblia. Ao contrário, revelaram-nas. A própria vida de Davi é um grande exemplo. Seu adultério, sua paternidade superficial foram causas de muitos desastres na vida desse rei. Ao observarmos situações tais quais a morte do seu filho com Betseba, a perseguição que sofreu do seu próprio filho Absalão, a usurpação do poder por Adonias, etc., percebemos
nitidamente que sua omissão causou muitas consequências irreversíveis na vida de Davi. Deus é onipotente, mas ele não transgride as leis da sua própria criação. Deus nos fez seres dotados de liberdade. Infelizmente, fazemos mau uso do nosso livre-arbítrio, provocando muitos males que ferem a nossa existência. Ok? Então esse é o primeiro tópico, que diz a onipotência de Deus não significa a ausência do mal, tá? Então traz essa explicação aí, né, de que não há ausência do mal, tá? A gente vê, como está descrito aqui, salmistas, profetas, historiadores, evangelistas nunca esconderam as realidades angustiantes atravessadas pelos homens e mulheres da Bíblia. Então, a ausência do mal está fora de cogitação. Né? Vai sempre existir mal. Né? Apesar da onipotência de Deus, vai existir mal. Aí a gente sabe, né, de propósitos de existência. Segundo tópico. O Deus Todo-Poderoso ouve a nossa voz e o nosso clamor. Página 24. O versículo 7 diz: Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Segundo Samuel 22, versículo 7. Isso é incrível na palavra de Deus. O Deus das Escrituras, mesmo sendo o Todo-Poderoso, ouve o nosso clamor. Ele não é um Deus frio que cria o mundo no arquê inicial e depois abandona a sua criação. Ele não é um motor não movido de Aristóteles. Ele não é um Deus distante, um totalmente outro que se distancia dos dramas humanos. Ao contrário, ele é o Deus que ouve o nosso clamor e desce para participar da nossa história. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do zebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo. Êxodo capítulo 3, versículo 7 até o 9. O Deus Todo-Poderoso ouve a nossa voz, o nosso clamor. O Deus nas Escrituras, mesmo sendo todo-poderoso, ouve o clamor. Ele não é um Deus frio que cria o mundo e depois abandona a sua criação. Ok? O Deus Todo-Poderoso ouve a nossa oração. Nossa voz, a nossa oração, o nosso clamor e tudo aquilo que nós falamos a Ele. Terceiro tópico. O Deus Todo-Poderoso age na história. As metáforas de 2 Samuel 22, versículo 8, 10, 14 e 17, tais como a terra se abalou e tremeu, os fundamentos do céu estremeceram, baixou eles os céus, trovejou o Senhor desde o céu do alto, me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, rememoram eventos paradigmáticos na história do povo de Deus. A libertação de Israel e pelas águas do Mar Vermelho,
As revelações extraordinárias das tempestades sobre o Monte Sinai são apenas algumas das cenas que revelam um Deus que participa ativamente da história da redenção. Ele não é um Deus que nos retira da história e dos sofrimentos intrínsecos à experiência humana. Em 2 Samuel 22, versículo 34, e também em Abacuque 3, 17 até o 20, a Sagrada Escritura nos diz que Deus faz os nossos pés como os da corça. As corças são conhecidas pela agilidade e destreza, mesmo em terrenos acidentados. Ele nos dá a ligeira das corças, ele adestra as nossas mãos para o combate. Contudo, ele não nos retira das batalhas. Davi enfrentou grandes inimigos, segundo Samuel 8, 9 e 10. Segundo Samuel 8, 9 e 10, acredito que deve ser os capítulos. Aqui ele não diz se é versículo. Então, Deus enfrentou grandes inimigos. Davi enfrentou grandes inimigos. Segundo Samuel. Não sei se é o capítulo 22, versículo 9. A terra abalou-se e tremeu os alicerces dos céus, estremeceram, tremeram porque ele estava irado das suas narinas. Né? Então, não, Davi enfrentou grandes inimigos. Então, ele abriu os céus e desceu nuvens escuras. Não, então são os capítulos mesmo. Segundo Samuel, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Os filisteus, os moabitas, amonitas e sírios, etc. Então, dentre esses capítulos aqui de 8 até o 10, deve estar falando dos moabitas, amonitas e tantos outros aí inimigos de Davi. Inclusive aquele que ele menos imaginava, Saul, Absalão, Adonias, etc. Mas Deus fez dele o maior rei da história de Israel. Então tá aí os 3 tópicos da lição Deus é onipotente. Aí vai a lição em foco. Né? Lição em foco diz assim, página 25. João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, quando ouviu dos próprios lábios de Deus as palavras que expressam a sua onipotência. Diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que crê, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Toda a Sagrada Escritura é a autorrevelação de Deus Todo-Poderoso. A palavra hebraica El Shaddai e a palavra grega Pantocrator aparecem efusivamente nas Escrituras para expressar o seu poder e sua força na criação, na preservação, na redenção, na consumação de todas as coisas. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus se revela a Abraão dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro, firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2. Além de Abraão, os outros patriarcas, Isaac e Jacó, também receberam a revelação de Deus enquanto El Shaddai, o Todo-Poderoso, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. Êxodo capítulo 6, versículo 3. No livro de Jó, há inúmeras passagens que revelam o Deus Todo-Poderoso. A expressão El Shaddai aparece nos lábios de Jó. Jó, capítulo 6, versículo 4. Ele faz, Jó, capítulo 5, versículo 17. Bildade, Jó, capítulo 8, versículo 3. Zofar,
Jó capítulo 11, versículo 7, e ele o Jó capítulo 32, versículo 8. Em Jó, o próprio Deus se apresenta como todo-poderoso, e o Senhor disse mais a Jó: aquele que contesta o Todo-Poderoso poderá corrigi-lo? Responda isso, e quem o acusa, responda a isso. Quem o acusa a Deus? Jó capítulo 4, versículo 2. Vale lembrar que a onipotência de Deus não pode ser pensada como o poder de fazer qualquer coisa. Ele não pode fazer uma mentira se tornar verdade ou pecar pecar, por exemplo. Ele não pode desejar sua própria inexistência. Ele nunca agirá de modo injusto. Será que Deus deturbaria o direito? Será que o Todo-Poderoso corromperia a justiça? Jó capítulo 8, versículo 3. Ele só fará aquilo que se harmoniza com o que ele é, ou seja, os seus atributos como santidade, amor e verdade não podem ser suprimidos quando afirmamos a sua onipotência. Tá aí? Então, para tomar a lição em foco, né? Falando sobre as várias manifestações do próprio Deus, dizendo que ele é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, né? Desde Gênesis até Apocalipse, vemos Deus em várias apresentações se mostrando Deus Todo-Poderoso, e isso está descrito na Bíblia. Para tomar uma atitude, terminando aí a lição número 3. Os sofrimentos fazem parte da condição humana. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Precipitar-se em desespero não é uma atitude daqueles que também ouvem. Tende bom ânimo, pois o venci o mundo. A verdadeira atitude do servo de Deus não é o negacionismo, mas a confiança irrestrita no Cristo que venceu o mundo. Para tomar uma atitude, essa é a última estrofe da lição número 3, tá? Falando sobre Deus é onipotente. Ok? Então fecha aí essa terceira lição. Semana que vem, hoje é dia 18, semana que vem dia 24, então Deus onisciente será semana que vem. Hoje, Deus onipotente, o Deus todo-poderoso, El Shaddai, como nós sabemos muito bem. Essa é a doutrina de Deus e a auto-revelação de Deus para nós, seres humanos. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela o seu tempo aí em assistir esse mais novo vídeo no canal da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos no YouTube, tá? Deus abençoe você e toda a sua família, todos que te cercam, no nome de Jesus. Que o Todo-Poderoso esteja no nosso coração, na nossa mente, seja sempre a primeira palavra vinda no nosso vocabulário. Fazemos mais uma oração e assim a gente encerra. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é assim e nada pode reverter isso, porque o Senhor já fez grandiosas coisas que demonstrasse o seu grande poder sobre toda a terra, tanto no céu quanto na terra. Na vida do ser humano, o Senhor demonstrou o seu poderio. Muito obrigado por isso, essa certeza que o Senhor, El Shaddai, está sempre conosco. Muito obrigado por tudo, obrigado pela tua presença, protegendo e nos fazendo vencedor nas aflições, nas dificuldades, nas necessidades adversas da vida. O Senhor tem marcado presença. Louvado seja o teu nome, que o Senhor
tem nos livrado não só dos inimigos externos, mas também dos nossos próprios inimigos, nossas fraquezas, nossas situações adversas internas do nosso corpo. O Senhor tem feito-nos vencedor. Louvado seja o teu nome por isso. A todos quantos estão assistindo e ouvindo mais essa nova lição, esse estudo, falando sobre o Senhor como Deus Todo-Poderoso, sejam todos edificados. Aqueles que estão presencialmente também sejam edificados no nome de Jesus. Todos nós conheçamos mais e mais a Ti como o único e suficiente Deus Todo-Poderoso. Senhor da nossa vida, poderoso Deus está na nossa vida para nos guardar, nos livrar e, acima de tudo, nos guiar como está fazendo nesse instante. No nome de Jesus, obrigado por cada aluno, por cada ouvinte, por cada leitor, por cada professor que ministra semanalmente na tua casa. No nome de Jesus, abençoe a todos. Amém. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.